Vamos lá, pessoal, para quem não me... Baixar o volume. Baixou o volume todo? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Diego Porto, muito prazer. Estou vendo algumas pessoas aqui, alguns colegas de grupo, de ecossistema, né? Querido Pepe aqui, Rogério, Roberto, Pedrão, as pessoas que estão ali fazem parte ali do mesmo ecossistema, muito legal, tá? Algumas pessoas estão aqui, são mentorados, né? Michel, Letícia, os meus mentorados estão dando mau exemplo, né? De câmera fechada, olha só. O de casa dando mau exemplo. Mas muito legal. Danilo está ali com a gente, através do ecossistema lá do Dr. Ramon, do Dr. Ariane, muito legal, gente. Pessoal, o Intuito 8 aqui é trazer um conteúdo sobre vendas. Vendas. Eu entendo que, obviamente, todos que estão aqui vendem alguma coisa. Ou são empresários, ou estão trabalhando dentro do CNPJ de alguém. Mas todos nós que estamos aqui estamos envolvidos diretamente com vendas. E dentre as minhas áreas de formação, que vendas, comunicação e liderança é a mais opulente, a que sobressai, por conta do histórico. Eu trabalhei por quase 5 anos no grupo Weiser Educação, do empresário Flávio Augusto. Imagino que todos aqui já ouviram falar do Flávio em algum momento. Lá foi o início da minha carreira, a gênese da minha carreira em vendas começou no grupo Weiser. Entrei lá sem saber vender nada e encontrei um projeto, um processo muito definido de vendas, um plano de carreira, aonde eu descobri que, para além de uma empresa, a WiseUp era uma escola de formação de vendedores. Então, lá eu aprendi a vender, me desenvolvi como vendedor, depois me desenvolvi como supervisor de vendas, depois como gerente e líder de vendas. Depois, eu fui trabalhar num outro grande grupo, varejista também em São Paulo, na Grande São Paulo, onde também eu tive um track record muito grande, trazendo toda aquela metodologia que aquele ecossistema proporcionava para nós naquele momento. E isso tudo foi antecedido e ainda é imbuído por uma formação prévia. Antes de eu entrar nesse mundo, eu era 100% acadêmico, como alguns colegas aqui são. Então, eu estudei, minha primeira faculdade foi teologia. Então, eu já tinha esse contato com o público muito grande por conta da teologia, música, por onde eu atuei durante 20 anos, como maestro regente de um grupo de música dentro do sistema religioso, e também como teólogo, professor de música e de teologia. Depois estudei psicologia e filosofia. Essa era a minha vida até então. Tudo que eu projetava via por esse viés, até que eu conheci o mundo das vendas. E hoje, depois de ter feito muitas vendas, só na WiseUp foram mais de 2.000 matrículas, fora os outros grupos, eu entendo que ensinar as pessoas a vender se tornou uma missão de vida para mim. Porque eu entendi o que é a venda. O que é a venda? A venda nada mais é do que uma troca de solução. Muito embora o nome vendas ganhou uma conotação pejorativa por conta de algumas pessoas que agem sem critérios, sem atributos morais, éticos, mas venda não é isso. Venda é trocar a solução. Eu tenho colegas aqui que eu reconheço que são de áreas completamente distintas. O doutor Danilo, que é um psiquiatra, o Rogério, que vem de seguro de vida, deixa eu ver mais quem que eu sei a área de atuação, Letícia, que é uma arquiteta, e os demais médicos aqui, como a Eduarda, que já mencionou aqui para mim, que também é da área da saúde.
tá? E o que nós fazemos dentro disso tudo? Nós trocamos o nosso conhecimento, tá? Nosso conhecimento, o nosso produto, o nosso serviço por uma continha em dinheiro. Onde, mormente, o maior beneficiado dentro dessa equação é sempre quem compra. Então, eu entendi que vendas é uma ferramenta de fazer o bem. Uma ferramenta de fazer o bem. E depois que eu entendi que vendas é algo científico, não é um dom, não é uma habilidade inata, vendas é algo científico. Então, quando eu encontro um médico, por exemplo, Eduarda, como você, eu vejo uma pessoa que estudou por quase 10 anos. Faz 6 anos ali de formação, depois mais especialização. E você ficou especialista na tua área. Você se desenvolveu, você entendeu o que é o corpo humano dentro do segmento que você se especializou. Só que o sistema, a academia, ela não te ensina como você tornar uma pessoa um cliente e depois de se tornar um cliente, tornar essa pessoa um paciente. Ou seja, você foi preparada, estou dando o exemplo da Eduarda, porque eu já estava conversando com ela aqui nos bastidores. Estou dando o exemplo da Eduarda por conta disso. Você foi preparada para você cuidar de pessoas. Cuidar de mulheres, né, como é o teu caso. Mas você não foi preparada para tornar essas mulheres suas pacientes. Então, quando eu encontro profissionais que têm esse calibre, ainda mais profissionais da área da saúde, eu me sinto na obrigação moral de fazer com que o que ela fez lá no juramento de Hipócrates possa se fazer valer. A vida acima de tudo. Não é esse o juramento que os médicos fazem lá, juramento de Hipócrates. Só que para ela salvar uma vida, ela precisa tornar essa vida primeiro uma cliente, para depois virar uma paciente. Tá? Mas sem mais delongas, né? Vocês não estão aqui para me ouvir filosofar, obviamente, mas vocês estão aqui para ter um conteúdo técnico de vendas e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou trazer esse conteúdo técnico de vendas, depois eu vou abrir um espaço para perguntas e depois a querida Ercília, que trabalha comigo, está ali, ela vai enviar para vocês de presente, tá? Um e-book sobre técnica de vendas, sobre tudo que eu aprendi durante esses anos na Wiser e faço até hoje, ensino até hoje, tá bom? E também depois a gravação desse workshop, tá? Pessoal, 90%, por mais que não pareça isso, 90% de uma performance em vendas está diretamente relacionada à maneira de quem vende pensar. Ou seja, a forma como você está pensando, ela vai determinar 90% da sua performance. Diego, por que você sabe disso? Porque técnica de venda virou commodity. Se você pede ao chat GPT uma técnica de vendas para vender consulta médica, ele vai organizar uma técnica de vendas para você. Uma tecnicalidade. Só que essa transmissão de know-how, ela só pode ser validada e ela só tem validade quando ela é feita por alguém que viveu isso, que vive isso na prática. Portanto, as habilidades comportamentais, cada vez mais nesse mundo de tecnologia, de aceleração, de pressão, cada vez mais as habilidades comportamentais vêm fazendo a diferença na vida das pessoas que vendem. Então, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês? 3 habilidades comportamentais, que se você preservar essas habilidades com pouca habilidade técnica, você vende. E vende com performance. Agora, se você não preserva essas habilidades comportamentais com muita habilidade técnica, você não vende. Por quê? Com essas habilidades, vocês vão aprender que vender não é alguém tentando convencer o outro, sendo interesseiro, até chato em alguns momentos.
Vender é se tornar interessante com o seu comportamento, de modo que o seu desejo genuíno da pessoa, ele se desague no interesse genuíno dela pela venda. É meio que como se a pessoa pedisse a venda para você. Isso é vender profissionalmente. É a pessoa desejar estar do seu lado. É a pessoa fazer o que o Pepe faz muito bem, viu? Já tive a honra de ter uma conversa com o Pepe aqui, no particular. A pessoa quer estar do lado do Pepe. Por quê? Ela percebe nele, estou dando um exemplo, tá, gente? Ela percebe nele uma ideia de valor tão grande que ela quer estar do lado dele. E aí, quando o ser humano ele percebe valor, ele não contabiliza preço. Por que tem profissionais... Gente, hoje eu peguei a Eduarda aqui para Cristo, não sei por quê. Eduarda, por que tem profissionais que cobram R$300 em uma consulta e outros cobram 3.000, com a mesma especialidade? E em alguns momentos, esses que cobram R$300 estão com a agenda vazia e os que cobram 3.000 estão sem espaço na agenda. Acabei de falar agora aqui com uma médica, estava numa reunião com ela. Ela cobra R$1.400 na consulta. Ela cobrava R$100 há um ano atrás. Ela falou que ela não tem tempo, que ela está pedindo desculpa por causa da fila de espera. Não atende plano de saúde. Não atende convênio. Por que existe isso? Porque a pessoa ela dominou uma técnica que é imbuída por uma verdade. Qual que é a verdade? Primeiro ponto aí, tá, gente? Eu quero que vocês até anotem. Você só vende quando você tem um desejo genuíno de ajudar aquela pessoa. Se o desejo de vender para a pessoa for maior do que o desejo de ajudar ela, de transformar a vida dela, ela percebe e automaticamente ela vai irromper diametralmente, tá? E um caminho de distância de você. Diego, toda pessoa percebe isso? Toda pessoa percebe isso. Do mais humilde ao mais intelectual, do mais escasso ao mais bem-sucedido. Porque em venda todos os sentidos são percebíveis. Nunca na vida de vocês subestime a capacidade do potencial cliente de perceber o seu real interesse. Diego, então eu não tenho que ter interesse em vender para aquela pessoa? Sim, você tem que ter interesse. Mas para você fazer daquele interesse algo real, você sustenta o seu interesse genuíno de ajudar aquela pessoa. Como que eu faço isso? Com 3 pontos. Primeiro, estado de presença. A pessoa vai fazer uma consulta, vai fazer uma avaliação, ou com o Rogério vai fazer uma cotação, ou qualquer que seja, a Letícia vai fazer uma avaliação para estruturar um projeto, estado de presença, que é uma das maiores dificuldades do ser humano. O filósofo já vai dizer que o ser humano ele sempre oscila entre 2 males, o passado e o futuro. São os 2 males que a mente humana sempre está oscilando. Estado de presença. Tá? Segundo ponto, que é fundamental para a gente manifestar o desejo genuíno de ajudar a pessoa. E esse eu acho um dos mais incríveis que tem. Se não o mais, tá? Se despir de quaisquer formas de julgamento. Vamos imaginar aqui, não vou pegar a Eduarda mais não. Rogério, tá, vai vender um seguro de vida, faz uma call de vídeo, abriu a call de vídeo comigo aqui. Do jeito que eu tô aqui. Pô, o cara tá de blazer, tá com a camisa legal, deve ter dinheiro. Vou vender para ele. O que é isso? É o pré-julgamento. E o contrário também é verdadeiro. Não, o cara tá de camisa de malha, não deve ter dinheiro para comprar o seguro. Ou seja, julgar, quem julga, não conecta.
Quem não conecta, não influencia. Quem não influencia, não vende. E quem não vende, doutores, não curam. Então, a sua capacidade de não julgar uma pessoa, vou falar para os médicos aqui, está diretamente relacionado com o juramento de Hipócrates. Porque o juramento de Hipócrates diz que a função do médico é salvar a vida acima de qualquer coisa. Se eu julgo uma pessoa, eu não me conecto com ela, porque ela percebe o julgamento. Se eu não me conectar, eu não vou influenciar. Se eu não influenciar, eu não vou vender. E se eu não vender, aquela pessoa não se torna um paciente. Se ela não se tornar um paciente, ela não pode ser ajudada por mim. Edilson, querido Edilson, lembro do Edilson de workshops passados. Não esqueço, tá, Edilson? Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Veio por intermédio do querido Júnior. O Edilson não vende casas. O que ele vende é o lar, é o bem-estar, é a proteção da família. Imagine, Edilson, se você tivesse um caráter julgador na hora de você fazer uma visita com alguém. Liga para a pessoa, agenda com a pessoa e vai fazer uma visita para apresentar o imóvel. Chega lá, a pessoa às vezes está saindo do trabalho, não está tão bem apresentável para a ocasião. Automaticamente, tá, gente? A mente humana, o primeiro movimento da mente humana é fazer um julgamento. Não vou nem expor o Edilson, mas eu tenho certeza que quando uma pessoa aparece com essas externalidades, ele pensa, não vai dar nada. Vai ter que arrumar empréstimo, deve estar com o nome sujo. Né? Pensa ou não pensa, Edilson? E o contrário é verdadeiro, tá? Às vezes vai fazer um encontro, o cara chega de Ferrari, com Rolex, iPhone 22. Pra caramba, esse aí vai pagar no Pix o apartamento. E aí quando vai ver a realidade é outra. Então, gente, não julguem. Por que venda é conexão? Não julguem. Não julguem. Nem para cima e nem para baixo. Por quê? Vou trazer um dado aqui, não é religião, tá? Mas vou trazer um dado. O maior mestre da história, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele vai dizer, não julgueis para que não sejam julgados. À medida que vocês julgam, vocês são julgados. Ou seja, eu transmiti uma comunicação julgadora para alguém, ela vai devolver isso para mim de forma espelhada. Tá? Então, qual que é o primeiro comportamento? Gente, primeiro comportamento. Se valorizar. Não esqueçam isso. São 3 comportamentos que fazem com que a pessoa deseja comprar de vocês. Não vocês se tornem empurradores de produto ou serviço. Se valorizar. Se valorizar. O que é o se valorizar no contexto de cada um aqui? O Edilson sabe que o que ele vende tem poder de mudar a realidade de uma família. Ele sabe disso. O Edilson sabe que, por mais que a pessoa pague caro por um imóvel de alto padrão, ela sempre vai estar ganhando mais do que ele. Sempre. Tá? Aí, Edilson. A pessoa vai pagar 1 milhão, 2, 3 milhões num apartamento. Mas ela sempre vai estar ganhando mais do que você. O que você vai ganhar naquela negociação? Uma comissão. E o que ela vai ganhar? Um lar. Os doutores, que têm quase uma década de formação, eles sabem que uma paciente, vai ganhar muito mais do que eles. E aí a gente está falando de vida aqui, tá? Falando de vida. Então, se valorizar é o quê? É entrar em uma negociação, entrar em uma conversa, com pleno entendimento que você é mais importante para a pessoa do que ela para você. Você é mais necessário para a pessoa do que ela para você. Quando você se comporta dessa forma, o que acontece? Ela percebe isso.
E quando ela percebe isso, ela vem para a sua influência. Porque ela olha para você não como alguém que quer vender para ela, que precisa vender para ela. Ela olha para você como alguém que pode ajudar a vida dela. É diferente. Quando você se valoriza, valoriza o quê? Seu tempo de estudo, seu tempo de investimento, o poder que está no seu produto, o poder que está no seu serviço, o poder que está em o seu cérebro. A pessoa olha para você e percebe: eu preciso mais dessa doutora do que ela de mim. Eu preciso mais da Giovana do que ela de mim. Eu preciso mais do doutor Danilo do que ele de mim. Eu preciso mais da Lucilene do que ela de mim. E a pessoa só tem essa percepção, Rogério, Mariana, a pessoa só tem essa percepção, Pepe, quando você se valoriza. Quando você se valoriza. Não é, isso é comportamental, tá? Não é para falar isso nunca para alguém em negociação. É para transmitir isso no comportamento, se valorizar. Se valorizar. Gê, o que acontece quando é o contrário? Quando é o contrário, ela foge de você. O ser humano é paradoxal, tá? O ser humano é paradoxal. Quando ele percebe que você precisa mais vender para ele do que tem condições de ajudar, de resolver algo na vida dele, mesmo ele precisando do que você entrega, ele foge de você. Ele foge. O doutor Dale Carnegie vai dizer que o ego do ser humano é algo que ele mais protege. Sempre vai proteger o ego dele. Ego não é 100% ruim, não, tá, gente? Ele vai defender o ego dele. Então, quem defende o ego, defende as suas próprias convicções. Ou seja, um humano, ele vende para um humano. Então, aqui, quando a gente está falando de venda, a gente está falando de relações humanas. Tá? Então, quando ele percebe assim, ó, eu preciso disso, mas essa pessoa está forçando demais aqui para mim. Mesmo eu precisando, o meu ego fala para mim assim, foge. E ele vai fugir. Tá? Ou seja, quer que a pessoa venha para o seu campo de influência, se comporte de modo a se valorizar. Se valorizar. Ficou claro, gente, o que é se valorizar? Só que tem um detalhe, existe uma linha muito tênue entre se valorizar e ser arrogante. Tá? Se valorizar não é ser arrogante. O que é ser arrogante? É você chegar para a pessoa e falar, pensar assim, quer, não quer bem, tá tudo certo, vai embora e vem outra pessoa. Isso é arrogância. Ou a gente pensar assim, quem que ela pensa que ela é? Olha só o que eu sei. Olha quantos anos eu estudei. Isso é ser arrogante. E a arrogância é um dos comportamentos mais desprezíveis que tem. Por quê? Quando o ego é grande, o bolso é pequeno. Se o ego for grande, o bolso é pequeno. Nós sempre temos algo para aprender com alguém, não importa o lugar que ela ocupe na sociedade. Então, se valorizar é só a partir desse entendimento, Pedro. A pessoa precisa mais de mim do que eu dela. O que eu tenho é mais importante e mais relevante para a vida dela do que o dinheiro dela para o meu negócio. Muito mais. Tá? Segundo princípio, e esse aqui é um princípio onde muitas pessoas escorregam muito. Até nós que já somos muito experientes, a gente tem que estar o tempo todo vigilante com esse segundo princípio. Qual que é o segundo princípio, Diego? Vou falar até devagar. Não fazer questão. Não fazer questão da pessoa. O que é não fazer questão, Diego? É nunca querer mais do que a pessoa, a solução que é para a vida dela. Nunca querer mais do que a pessoa. O maior interessado em uma negociação tem que ser a pessoa. Não significa que ela seja interessada em resolver com você, Letícia.
Talvez não seja você a arquiteta que vai resolver o problema dela. Mas ela tem que ter um interesse genuíno, maior do que o seu interesse de vender para ela. Ela tem que ter um interesse em resolver essa questão na vida dela. Primeira coisa. Ver como que faz para a pessoa manifestar esse interesse. Eu quero ter tempo aqui para poder explicar isso. Não fazer questão. E uma conversa, gente, a gente sempre tem que praticar ali o solilóquio, que é essa comunicação que a gente tem, esse diálogo que nós temos com nós mesmos. Para a gente estar sempre vigilante na forma de mandar um áudio, ou um vídeo, ou uma ligação, ou mandar uma mensagem de texto, vigilante, sabe? Ter essa conversa, esse autoexame. Espera aí, eu tô querendo mais do que a pessoa? Eu tô querendo mais do que ela? Se tiver querendo mais do que a pessoa, o que, que vai acontecer? Vamos ver quem adivinha o que, que acontece quando ela percebe que você quer mais do que ela, que você está fazendo questão. O Pepe. O Pepe já fez o sinal, ó. Vai embora. A pessoa vai embora. Não fazer questão. Nunca faça questão. Tenha sempre o interesse genuíno de ajudar a pessoa, mas não permita que esse interesse atravesse o interesse dela. É tipo assim, ó. Pega um exemplo aqui. Lucilene, você vende o quê, Lucilene? Eu, na verdade, eu sou técnica de enfermagem na clínica do Dr. Ramon e da doutora Ariane. Legal. Então você não faz a venda direta, né? Não. Legal. Deixa eu ver alguém aqui que eu não conheço. Giovana, você vende o quê, Giovana? Boa noite, gente. Boa noite, Diego. Eu vendo terapia. Eu sou terapeuta, né? Trabalho com terapia, uma terapia integrativa. É diferente, porque é uma terapia que traz resultados desde as primeiras sessões. E por ser diferente, eu tenho que fazer também com que as pessoas conheçam, né? Então, primeiro eu passo pela divulgação aí da terapia e tenho que vender as sessões. Legal. Você trabalha também na clínica do Dr. Ramon? Não, eu sou de Juiz de Fora. Na verdade, eu vim, assim, eu conhecia a Nucleodose através da Aline, que eu sou conhecida dela. Ah, sim. Lógico que eu conheço você. Só não sabia que você era você. Sou eu. Legal. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada. Tá? O que é fazer questão? A Giovana foi lá, fez uma sessão com alguém. Tá? Uma avaliação com alguém. A pessoa não decidiu ali na hora. Aí a Giovana fica lá no WhatsApp da pessoa depois. Ei, e aí, fulana? Pensou melhor? Conversou com seu marido? Olha, é muito bom, tá? Olha, se você não fizer isso, você não sabe o quanto você vai perder, o quanto que a sua saúde emocional depende disso. Olha, a terapia integrativa, ela funciona dessa forma, de tal forma, de outra forma, de tal forma, de tal forma. O que a Giovana está fazendo, gente? Está sendo insistente. E o que a pessoa vai fazer, mesmo precisando da solução que a Giovana carrega? Vai fugir dela. E eu vou contar para vocês como que acontece na escala, tá? Quando a gente fica insistindo com a pessoa. Primeiro, ela te dá uma desculpa, tá? É assim que acontece. Depois, ela para de te responder. E se você insistir, por último, ela te bloqueia. Vender não é ser chato, vender é ser desejado. Vender é ser desejado. Vou fazer uma simulação de venda aqui. Não estava na minha programação, mas uma simulação de venda aqui. Giovana, eu agora vou ser o terapeuta integrativo. Tá? Ó, gente, olha como que a técnica de vendas é tão poderosa. Eu estudei psicologia, mas foi para o lado da psicanálise. Não tem nada a ver com terapia integrativa. Eu não sei o que a Giovana faz. Vocês vão entender que vender é tão poderoso que você vende algo, tá? Sem mesmo você entender do produto. Quem quer fazer uma simulação comigo aqui? Eu vou ser a pessoa que vende o produto da Giovana. Quem aí vai ser um paciente? Eu. Thaísia? Oi? Legal. Então, gente, eu liguei para a Thaísia, prospectei a Thaísia, tá?
E agora eu estou numa call de vídeo aqui para vender a terapia para Thaísia, tá bom? Ou seja, não tem mais ninguém na sala, só tá eu e a Thaísia. Oi, Thaísia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Deu certo da gente conversar, né, Thaísia? Opa, deu. Conseguimos alinhar a agenda. Você está falando de onde mesmo, Thaís? De São Pedro, interior de São Paulo. São Pedro. São Pedro do lado aí de Piracicaba, né? Isso, região de Piracicaba, tá entre Piracicaba e Brotas. Legal. Thaís, vamos lá, o que vai acontecer? Tá? Essa reunião aqui é para eu te conhecer um pouco melhor, alinhar aqui nossas expectativas, tá bom? Eu sou terapeuta integrativo, já atuo nesse ramo há quase 10 anos, tá bom? A gente teve essa conversa que a gente iniciou ali pelo WhatsApp, então a gente se falou, agendou a reunião e está aqui. O intuito aqui, Thaísia, é você entender como que funciona o meu trabalho, tá? Ver se faz sentido no seu perfil, eu te conhecer também um pouco melhor, e a partir disso, Thaísia, nós dois tomarmos uma decisão juntos aqui, se faz sentido ou não a gente avançar, tá bom? Perfeito. Legal. Antes de qualquer coisa, Thaís, o mais importante, eu quero te conhecer um pouco. O que faz você... o que fez você ter interesse nesse serviço, quando eu te abordei? Me conta um pouco aí da tua história. Eu andei passando aí por alguns conflitos, né, familiares, e também questões de querer fazer uma mudança de carreira, então quis parar aqui esse momento para buscar mesmo o autoconhecimento, para trazer aí mudanças na minha vida. Entendi, Thaísia. E você pensa isso já há quanto tempo? Tem quanto tempo que você chegou a essa conclusão que você precisava de uma orientação mais profissional? Já por volta aí de uns 2, 3 anos, já experimentei algumas coisas, e aí quando ouvi aqui falar da terapia integrativa, achei que poderia me dar um resultado mais efetivo, mais rápido. Entendi. E por que você achou que justamente a terapia integrativa pode contribuir com você? Na realidade, assim, eu estou na ideia de experimentar mesmo. Uma colega me disse que teve bons resultados, que já conseguiu sentir alguma diferença numa primeira sessão. Então, né, eu tenho tentado aí diversas abordagens para conseguir melhorar. Entendi. Thaísia, esse tipo de comportamento que acabou se desdobrando, que você me falou, tanto na sua carreira quanto na sua vida, chegou a impactar de algo mais profundo diretamente na sua vida, Thaís? Você percebe isso? Sim, tanto que eu passei, assim, a performar menos, né, no meu trabalho, questão de humor bastante alterada, o que acaba, né, influenciando nas questões de comportamento não, de relacionamento, um cansaço, né, também, que acabo sentindo bastante, não é um cansaço físico, né, é um cansaço mental. Então, isso atrapalha, né? Tudo que você vai fazer no dia a dia, né? Então, eu sinto que eu estou menos produtiva do que eu poderia ser. Entendi. E, Thaís, você falou sobre impactar em produtividade, né, relacionamentos, mas já teve algum episódio de alguém que é próximo seu falar para você, olha, tá difícil relacionar com você? Sim, o marido está sofrendo, viu? Tá? Ele mesmo chegou a sinalizar, assim, né? Eu acho que as demais pessoas acabam se afastando, às vezes não tem coragem de falar, né? Entendi. Mas o marido fala, né? Entendi. Entendi. Thaís, vamos pensar aqui num cenário ideal, tá? Pensar num cenário hipotético. Imaginando que você hoje consiga a saúde emocional que você quer, sabe? De modo que você seja restaurada, se reconecte com você mesmo. Como que seria a tua vida, Thaís? O que mudaria para você? Eu acho que meus dias seriam mais leves, né? Eu acho que eu conseguiria ter a minha vida social mais ativa, como já foi um dia,
e eu acho até que eu conseguiria trabalhar de uma forma mais feliz, mais produtiva. Eu sei que eu tenho muito mais para entregar do que eu hoje, então eu acho que ia dar uma clareada, assim, né? Tô meio com o tempo nublado aqui, né? Uma nuvenzinha aqui saindo, Uhum. né? Então, assim, Thaís, você me corrija se eu estiver errado. Você hoje, estando restaurada, restabelecida, isso vai impactar na sua relação conjugal, com amigos e também na sua produtividade profissional. É isso que você está me dizendo? Acredito que sim, é o que eu espero. Entendi. Você acha que tudo isso está relacionado à tua saúde mental? Acredito que sim. Entendi. Thaísa, nós não sabemos se você vai se identificar com método, valores, tá? Eu vou te explicar aqui. Mas pensando que tudo dê certo, e realmente a terapia integrativa seja o que você vê que faz sentido no seu perfil, e que também valores de investimento fiquem aqui dentro das suas condições. É algo que você está disposta a resolver nesse momento? Ah, sim, com certeza. Fechou. Beleza, obrigado, Thaís. Gente, eu vendi ou ela comprou? Né? Fala aí, Giovana, você que é a profissional da área. Muito bom. Parecia até que você conhecia a EFT, né? E Pois eu já é. chama EFT a terapia, e eu já fiz alguns cursos, assim, dessa primeira abordagem, né? Tem gente que chama de consultoria, tem pessoas que dão o nome de sessão de alívio, descoberta, cada um dá um nome, e basicamente é isso aí, é exatamente esse caminho, esse roteiro, vamos dizer assim. Legal. Porque o que a Thaísia está comprando ali, gente? Ela não está comprando terapia integrativa. Ela não está comprando psicanálise, ela não está comprando TCC, ela não está comprando Gestalt. Ela está comprando o quê? Relacionamento com o marido. Ela está comprando produtividade no trabalho. Ela está comprando relações sociais. Então, a pessoa compra, Giovana, uma solução que é para a vida dela. Então, qual que é o papel de um vendedor profissional? Aqui, se eu quisesse falar, a técnica é tão perigosa, gente, é tão boa, porque se a pessoa tiver um mau caráter, vamos ser claro aqui, ele faz besteira, tá? Porque aqui, se eu falo um monte de coisa aqui para ela aqui depois, ela já está comprada. Por que ela está comprada? Porque a verdade sobre o que ela precisa saiu de dentro dela. Isso faz a pessoa desejar a compra. Ei, vocês, vamos ser humildes aqui. Nós não temos o poder de convencer ninguém. O ser humano ele só é convencido por ele mesmo. Não é, Giovana? A própria psicologia vai dizer isso com Sigmund Freud. Quem sabe do paciente é o paciente. Todas as respostas que uma pessoa precisa estão dentro dela mesma. Então, a Thaísia chegou à conclusão de que ela precisa. Ela mesma fazendo afirmações. Não foi eu. E qual que é a habilidade de um vendedor profissional? Primeiro, ser honesto. Segundo, ter o desejo genuíno de ajudar aquela pessoa. Terceiro, fazer perguntas de modo com que a própria pessoa chegue à conclusão de que ela precisa do produto ou do serviço que você carrega. Eu não pressionei ela. Vocês viram que eu trouxe de modo hipotético aqui. Thaísia, não sei se vai ser aqui comigo. Pode ser que não dê certo. Mas você encontrando um método que faz sentido para você, dentro de uma condição que está dentro da sua realidade financeira, é algo que você está disposta a resolver? Eu não falei para ela, você tem que vir, é muito bom, você vai resolver. Ela falou, eu estou disposta. Conseguiram entender? Ah, Diego, mas você estudou psicologia, então você sabe o caminho ali para poder conectar quando o assunto é terapia. Tá bom. Eu quero agora que alguém me dê um outro tema aqui, de uma profissão de vocês, e peça para eu vender para alguém, igual eu fiz para a Thaís. Imagine, ginecologista, Eduardo. Quem é que tem uma profissão aí que acha que não tem nada a ver? E quer que eu faça uma simulação aqui também? Só para vocês entenderem o que é o poder da conexão.
Poder da conexão. Quais são os pontos, gente, que vocês precisam identificar na conexão ali com a pessoa? Primeiro, abriu a reunião com a pessoa. Abriu a reunião com a pessoa, você tem que descaracterizar a venda. É o primeiro movimento, tá? O que é descaracterizar a venda? Tocar em qualquer assunto que não esteja relacionado ao assunto principal da call. O assunto principal da call é a venda. Tá? Eu abri a reunião com a Thaísia, ela falou que era de São Pedro. Aí eu fui, descaracterizei a venda. São Pedro é do lado ali de Piracicaba, né? É, isso mesmo. Então, se conecta. Humanos se conectam com humanos. Segunda coisa que eu fiz, trazer autoridade para mim. O que é autoridade? Meu nome é Diego Porto, eu trabalho com terapia integrativa há 10 anos. E terceiro, deixar claro para a pessoa o que vai acontecer na reunião, ou seja, alinhamento de expectativa. Deixei claro para ela que a reunião é para ela avaliar o meu trabalho e eu também avaliar ela. Para quê? Para que nós dois tomemos, no final, a decisão juntos para entender se faz sentido ou não. Quando a pessoa percebe que você também pode dar um não para ela, ainda mais os médicos, tá? Peguem essa aí, os médicos. Quando a pessoa está no seu consultório, doutor Danilo, e percebe que você fala para ela assim, eu também vou avaliar para ver se faz sentido. Sabe o que acontece? Ele vem querendo mostrar para você, provar para você que ele precisa estar contigo. É o contrário. Já ouviram falar da metáfora da bacia com água? Aprendi isso lá na Wise Up, com uma diretora. Uma vez ela falou comigo assim, Diego, lidar com pessoas é como lidar com uma bacia com água. Eu falei, é mesmo, diretora? Ela falou, vou te ensinar por quê. Pega uma bacia com água, aquelas bacias antigas de metal, bota um pouco de água no fundo. Quando você puxa, faz o movimento de puxar a bacia para você, o que acontece com a água? Ela vai para o sentido oposto. Porque você puxa, o pouquinho de água vai para o outro lado. Agora, quando você empurra a bacia, a água vem para você. Aí ela terminou a reunião falando assim comigo, isso é vender. Se você puxa muito a pessoa para você, tá puxando, vem, fazendo questão, ela vai para o sentido oposto. Agora, quando você solta, ela fala assim, essa pessoa tem valor. Primeiro, ela está com dinheiro. Se ela está com dinheiro, ela está vendendo muito. Ela não está fazendo questão de mim. Se ela não está fazendo questão de mim, é porque ela tem muito paciente, tem muito cliente. Se ele tem muito cliente, é porque ele é muito bom. É tudo que ela vai conceber, tá? E terceiro, você não fica chato. A pior coisa que tem é a gente ser chato. Como que eu não sou chato em uma reunião de vendas? Quando eu me interesso pela vida da pessoa, igual me interessei pela vida da Thaís. Voltando no Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, uma das coisas que o ser humano mais gosta de fazer é falar dele mesmo. Ele ama falar dele mesmo. 3 coisas que você tem que identificar numa pessoa. Tá? Já vou te dar a palavra, Rogério. 3 coisas que você tem que identificar numa pessoa, gente. Antes de falar sobre produto, sobre serviço, sobre preço, sobre metodologia, sobre um monte de coisa que ele não quer nem saber, tá? 3 coisas que você tem que identificar na pessoa, doutores. Estado atual, as dores. E a dor, gente, a dor aqui, não é a dor do órgão em si. É o que aquela dor está causando de problema na vida. É muito profundo. É na vida. A pessoa sempre compra por causa de algo para resolver um problema na vida. Eu descobri a dor da Thaísia. A dor dela não é que ela precisa de terapia. A dor dela é estar mal de relacionamento com o marido. É de estar improdutiva no trabalho. Essa é a dor dela. A dor dela não é saúde mental. É o que a falta da saúde mental está causando na vida. Então é isso que a gente descobre. E a pessoa adora falar dela mesma. Depois tem que ver com a pessoa, projetar a pessoa para um estado de futuro. Visão de futuro. Ou seja, Edilson, o que é projetar a pessoa para o estado de futuro na sua área, Edilson? Fulano, como seria a tua vida você vivendo nesse apartamento aqui? Me conta um pouco aqui. Por quê que aqui ia ser bom? Ah, Edilson, aqui onde eu moro, eu e minha esposa, primeira coisa,
Eu gosto do sol poente. Primeira coisa que eu falei com a Aline é o sol nascendo lá. Ou seja, a pessoa não está nem aí se o apartamento é de lado, se é de frente, se é virado de cabeça para baixo. Ele tem que se ver naquele lugar. Então, como que é a tua vida aqui nesse lugar? Como que vai ser a tua vida morando aqui nesse lugar? Quando a gente fala isso, igual essa pergunta que eu fiz para a Thaís, Giovana, como que você imagina a tua vida você resolvendo essas questões de saúde mental? Ela já se projeta para o futuro, sabe? Ela se projeta para o futuro e ela se imagina com aquela solução feita, realizada. E por ela se imaginar, ela linka essa solução a você. Que o que ela quer? Ela quer fazer terapia? Você acha que ela quer fazer terapia? Claro que não. Ela não está nem aí para terapia. Só que ela vai ter que fazer terapia porque ela sabe que isso vai dar para ela bom relacionamento com o marido. É ela que falou, não fui eu que falei nada, foi ela. Que vai dar produtividade para ela no trabalho. Conseguiu entender? Ou seja, dores e sonhos. Tem que identificar. Eduarda, você pergunta assim para a tua paciente. Fulana, se você conseguir resolver essa questão na tua vida hoje, como que seria? Ah, doutora. Não, se falar com A, sim. Ah, doutora. Já é, comprou, tá? Pode ser o valor que for. Ah, doutora. Minha vida é ser assim, assim, assim. E outra coisa, não interrompa a pessoa quando ela estiver falando de dores e de sonhos dela. Nunca interrompa a pessoa. Nunca interrompa a pessoa. Ai, doutora, tudo meu ia melhorar muito. Ou seja, ela já se imaginou num mundo perfeito. Edilson, a pessoa já se imaginou, sabe? Morando naquele lugar. Você não vai comprar se não tiver dinheiro. Se não tiver nome, inclusive. Pode ser que não tenha dinheiro, mas tiver nome, ela compra. Porque ela está comprando o padrão de vida. A vida que ela sonhou, ela está comprando. E, por último, tem que ter o confronto. E aí tem que ter uma certa coragem para fazer o confronto, tá? O que é o confronto, gente? Prestem atenção nisso aqui que é importante. Mariana Maraci Pimenta. É Maraci que fala? Ou é Maraci? Tentando. Maraci. Maraci. Legal. O que é o confronto, gente? O confronto é você devolver para a pessoa o que ela falou de problema e devolver para a pessoa o que ela falou de sonho. Ó, vou voltar com a Thaís aqui. Thaís, nós voltamos agora aqui. O confronto, tá? Thaís, bom, entendi. Você me disse que você tá com problema de relacionamento, né, seu marido. Gente, quando a pessoa te falar, você pode devolver para ela, tá? Se ela não falar, você não fala nada, senão a gente fica indelicado, tá? É ela que abriu para mim, então eu posso falar. Você disse que está com problema de improdutividade e já há 3 anos, assim. Já fez algumas tentativas. Só que você me disse também, o você me disse é muito bom, tá, gente? Você me disse também que caso isso se resolva, você ficar mais produtiva, suas relações ficam mais saudáveis, não é isso? Isso mesmo. Mas por que você não resolveu isso até hoje, Thaís? Não, eu tentei, né? Eu tentei com alguns outros métodos. Eu acho até que venham melhorando na realidade, sabe? Mas ainda acho que falta algo, ainda não sinto que eu sou a pessoa que eu fui há tempos atrás. Então, por isso que eu ainda estou buscando ajuda. Entendi. Gente, ela ficou constrangida, não ficou? Não ficou? Essa é a intenção. Para quê? Para ajudar ela. Entendam uma coisa, gente. Todo ser humano nascido de mulher é um procrastinador por natureza. Todos, 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 todos. Aí o Pepe tá me olhando assim e vai dizer, eu não sou não, olha aqui meu corpo, eu sou fortão, me alimento bem, vou para academia 5 vezes por semana. Tá. Eu tenho certeza que se você faz isso, você faz uma força enorme contra você mesmo, para poder ser saudável, para poder ter um corpo legal. Todo ser humano é procrastinador por natureza. Quando você confronta uma pessoa, o que você faz?
Você arranca ela do estado de procrastinação que ela está, ela tomar uma decisão que você quer, mas para o benefício dela. E o que acontece quando a gente confronta alguém? A pessoa sempre traz uma desculpa excelente. O que a Thaísa trouxe aqui? Uma bela desculpa. Primeira coisa, ela protegeu o ego dela. Tá? Eu acho até que eu estou melhorando. Mentira, gente. Ela não evoluiu nada. Mas a gente tem que respeitar a pessoa. Mas ela, quando a gente faz isso, a gente faz a pessoa ter um exame de consciência. Ela me contou aqui uma mentira, só que ela não sabe que é mentira, tá? A pessoa, quando eu falo uma mentira, a pessoa não é mentirosa não, tá, gente? É que ela não sabe que é mentira. É tão profundo que a pessoa não sabe que tá mentindo. E aí eu vou dar mais uma dica aqui para vocês. Tudo que a primeira coisa que a pessoa te fala numa reunião de venda é sempre mentira. Ah, não resolveu por quê? Não tinha dinheiro tal, pô, meu filho casou, enfim, não deu, e minha esposa quis fazer uma viagem para a Europa. Mentira. Essa é só uma boa desculpa para ele não resolver algo que ele tinha que ter resolvido. Tá? É verdade o que ele está falando, mas essa não é a verdade que impediu ele de resolver. Olha como que é profundo. É verdade o que a pessoa está falando, mas não é a verdade que impediu ela de resolver. Exemplo, se eu falo para vocês aqui agora, gente, para vocês terem acesso a tudo que eu sei e vivo sobre vendas, eu vou dar uma oportunidade para vocês aqui agora, vocês entrarem na minha mentoria e treinar comigo uma vez por semana. Faz sentido? Diego, faz sentido. Só que no momento, aí pronto. Né, Pepe? Assim que a gente ouve na mentoria? Cara, faz total sentido. Só que no momento... O que é isso? É o nosso cérebro, gente. O nosso cérebro, ele não quer que a gente progrida. Danilo aqui é um estudioso do cérebro humano. Giovana também. O cérebro quer que a gente fique em repouso. Ele quer descanso. Então, tudo que vai demandar energia dele, ele se protege. Tá? Só que inércia é igual a fracasso. Que ninguém fica no estado que está. Não existe isso. Ninguém fica no estado que está. Um avião, ou ele está subindo, ou ele está descendo. Ele nunca está plano. Nunca. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que confrontar a pessoa. Para quê? Para que ela saia do estado de procrastinação que ela está, tome uma decisão que vai ser melhor para a vida dela. Torna-te inteiramente responsável por tudo aquilo que cativas. Qual que é a nossa responsabilidade na hora de uma call de vendas, na hora de uma reunião? Seja os médicos aqui que fazem reunião presencial no consultório, sejam nós que fazemos aqui presencial e online. É ter coragem de confrontar uma pessoa para o bem dela. Gente, isso aqui não precisa nem repetir, né? Tudo isso só funciona se o interesse genuíno for ajudar aquela pessoa. Vai, Diego, mas eu vivo disso, eu preciso de dinheiro. Tá, dinheiro é consequência, só consequência. Desejo genuíno sempre tem que ser de ajudar a pessoa. E aí tem que confrontar ela. Porque se eu for covarde, não vou falar isso com ele não, que ele pode entender mal. Eu prefiro que a pessoa entenda mal e faça o que ela precisa ser feito para o benefício dela, do que ela ficar bem comigo e continuar procrastinando e não resolver aquilo. Vocês conseguem entender, gente, que pra gente que está vendendo não vai mudar nada. Porque se a Eduarda não vender para paciente X, ela vai vender para paciente Y. Não vai mudar nada na vida dela. Mas na vida daquela pessoa, Eduarda, aquela pessoa que está ali, ela precisa que você seja posicionada com ela. Sabe? Ela precisa que você confronte-a. Sabe, Giovana? A pessoa precisa que você se posicione. Porque se você não fizer isso, ela não sai do estado de procrastinação. Diga, Rogério. Vamos, meu querido. É o seguinte, você falou sobre a linha tênue entre ter confiança, né, autoconfiança e não ser arrogante, mas existe essa mesma linha entre ser persistente e não ser insistente, né? Como a gente ter o cuidado de não sair da persistência para chegar na questão da insistência?
Boa pergunta, tá? Você descobre se você está sendo insistente à medida que você vai fazendo perguntas e a pessoa não está vindo, tá? Por exemplo, se eu começo a fazer essas perguntas aqui para a Thaís e ela começa a se fechar e não responder, o que ela está sinalizando para mim? Ela não tem interesse. Ela está curiosa. E aí, se eu fico tentando forçar ela a algo que ela não está vindo, e ela já está dando sinais que ela não tem interesse, eu sou o primeiro a encerrar a reunião com a pessoa. Thaís, não faz sentido não. Eu estou entendendo que não é tua prioridade no momento. Porque eu não quero fazer algo com alguém que a pessoa não queira. Então, Rogério, respondendo a tua pergunta, a sua maneira de fazer perguntas, de identificar dor, identificar sonho, tá? É o seu termômetro para saber se você está sendo insistente ou persistente. Na venda, você não tem nem que ser insistente nem persistente, tá? Na venda, você tem que ser só inteligente. Não seja insistente nem persistente, seja inteligente. À medida que eu fui fazendo com ela, ela foi me dando subsídios, eu fui entendendo que ela estava vindo. Então, não precisa nem ser insistente nem persistente, é só ser inteligente. Eu faço pergunta, ela vem. Eu preciso. Você viu o que ela falou? Eu preciso, porque meu marido está reclamando. Então, quem está sendo insistente é ela. Ela que está sendo insistente em mostrar para mim em provar para mim que ela precisa. Conseguiu entender? Maravilha, pessoal. Terceiro e último princípio aqui para a gente encerrar, que eu quero abrir um espacinho aqui para perguntas. Obrigado, amor. Manter a situação na mão. Se valorizar, não fazer questão, ter a situação na sua mão. Vendas é uma atividade de liderança, tá? Ou seja, toda negociação deve estar na sua mão. Como assim, Diego? Você conduz a conversa. Você não divide essa liderança com a pessoa. Diego, mas aí eu não vou estar sendo arrogante? Não. Você tem uma solução que a pessoa precisa e ela não vai tomar essa decisão sozinha, se não for você. Se você deixa ela conduzir, qual que é o processo natural? A tendência natural, se você deixa a pessoa conduzir. A tendência natural é ela ficar no estado, voltar para o estado de inércia. Entendeu? Lembra, Rogério? Você me permite falar aqui o episódio do evento? Sim. Usar o teu exemplo? Tá. Sim. Eu fiz um evento presencial, gente, para empresários aqui no meu condomínio. Aí eu convidei o Rogério para vender o ingresso para ele. Aí ele mandou uma mensagem para mim assim, que ele é muito simpático. Diego, eu vou pensar com muito carinho para ver se eu vou. Aí eu falei assim, Rogério, tranquilo, tá? Mas só cuidado com uma coisa. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. A tendência natural nossa é voltar para o estado de inércia. Então, se você não quiser vir, de boa. Mas não confia no teu cérebro. Por quê? Na hora que eu falo de um evento, você já pensou um monte de coisa. Você pensou em, vou ter que pagar ingresso, aí vou ter que sair de Águas Claras para ir lá para o Parque Sul, e vai ser de noite, e aí o cérebro já começa a pensar todas as possibilidades. Aí quando você fala que vai pensar, na verdade você não quer isso, você só não quis falar não na hora. Aí ele mandou uma mensagem para mim. É isso mesmo, Diego, você tá certo, cara. Obrigado. Manda o Pix aí. Valeu a pena você ter vindo aqui, Rogério? Com certeza. Agora imagina se eu não dou a visão para ele. Gente, que a pessoa que está na ânsia ali de ajudar o outro, de salvar o outro, ele corre o risco de ser invasivo, tá? Ele corre o risco. Ele poderia interpretar mal e falar, vai não sei para onde aí, quem é você para falar isso comigo? Por que ele não fez isso? Porque ele percebeu o interesse genuíno que eu tinha para ajudar ele. Porque se ele visse ou não visse, não ia mudar nada. Se ele viesse ou não viesse, não ia mudar nada. Ele percebeu o interesse genuíno. E aí você conecta com a pessoa. Gente, eu vou contar um segredinho com vocês aqui para encerrar. Encerro com essa fala. Quando você descobre sonhos, descobre dores,
você pode falar qualquer coisa com a pessoa que ela não entende mal. Agora, eu não posso nunca ver a pessoa na vida abrir a reunião aqui com o Pepe, com essa cara de mal que ele tem de lutador de jiu-jitsu, faixa preta. Ô, Pepe, cara, se você não tomar essa decisão, cara, tu vai ficar aí para trás. Nunca conectei com ele. Vou falar isso com ele. O que ele vai falar para mim? Ah, meu irmão, quem é você? Desliga o vídeo, me bloqueia e pronto. E ele tá certíssimo. Agora, quando você tem um desejo genuíno de ajudar a pessoa, se importa com a vida dela, igual eu me importei com a Thaís aqui, eu posso dar uma visão para ela no final. Posso falar, Thaís, por exemplo, eu conheci a Thaís em Alphaville. A gente teve um tipo de conversa. Foi estreitando, estreitando. Hoje ela é minha cliente. Eu posso falar coisas com ela hoje que eu não falei aquele dia lá em Alphaville. Porque ela me conheceu, viu o meu desejo genuíno de ajudar. Eu posso mandar uma mensagem para ela brigando com ela. Thaís, você falou com quantas pessoas hoje? Você fez quantas reuniões? Ela não entende mal. Agora, imagina, eu nunca vi a Thaís na vida, a gente se conheceu num jantar, foi um jantar lá no hotel lá em Alphaville, e aí ela senta na mesa a primeira vez, oi, Thaís, meu nome é Diego. Cara, você está prospectando? Você está fazendo reunião? Não ia dar certo. Mas depois que você conecta com uma pessoa, você pode falar qualquer coisa com ela. Não é qualquer coisa no sentido de ofender. Você tem autoridade para você poder, obviamente, dar uma visão para a pessoa. Mas nunca pode perder o desejo de ajudar aquela pessoa. O desejo de ajudar a pessoa é maior do que qualquer técnica. Beleza, pessoal? Fez sentido? Dúvidas? Eu quero perguntas. Eu costumo dizer, aprendi com Cortella, que quem não tem dúvidas ou não entendeu nada ou a explicação foi muito boa. Eu gosto de dúvida. Ninguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta linkada ao que o Rogério perguntou. Manda brasa. Ele falou na questão aí da linha tênue, né? De ser chato, de ser... E se dar o valor e tudo. Mas a questão do começo, você está começando, sendo mais sincero possível, você também precisa daquele cliente, né? E às vezes tem um cliente que você percebe que ele vai fechar, mas ele não está te dando aquele valor que você, tipo, que a gente aprendeu agora, que a gente tem que se valorizar e tudo, mas a gente percebe que vai conseguir fechar com aquele cliente e a gente tem um desejo de ajudar também. Como fazer isso no início? Eu falo no início porque, assim, quando você já está com, vamos supor assim, uma carteira montada, uns clientes montados, às vezes a indicação vem de um, vem de outro, você já tem uma autoridade, né? São mais fáceis as coisas, aos prospectos, né? No início não é tão fácil assim. Como lidar nesse tipo no início? Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se eu me mostrar fraco no dia da angústia, a minha força é pequena. O homem mais rico, mais sábio e o maior rei que já pisou na terra. Ele disse, se eu me mostrar fraco no dia da angústia, a minha força é pequena. E olha interessante, ele não disse, o Salomão, que você precisa ser forte no dia da angústia. Ele disse que você precisa se mostrar forte. Diego, está muito filosófico? Não está. Mas vamos trazer para a realidade. Você está lá no começo, você está sem cliente, você está sem carteira ainda. Tá? E aí, Vini, tem algumas crenças, tá? Primeiro, depois que você tem carteira, não é mais fácil do que quando você não tinha. Nunca fica fácil. Tá? Nunca fica fácil. A prova disso, você pode pegar os grandes players do mercado. Tem uma equipe de vendas o dia inteiro ligando, que nunca fica mais fácil, tá? Mas você não tem carteira. Mas se você passar para ele a ideia de que você precisa mais dele, é aí que ele foge de você. É lógico que você precisa da venda. É lógico que nós precisamos da venda. Mas nós não podemos transmitir essa ideia. Então, seguindo o conselho de Salomão,
você precisa se mostrar forte no dia da angústia, no dia mau. Vai dizer, gay não é viver uma mentira? Não. É o princípio da autossugestão, como diz o Napoleão Hill no livro Quem Pensa Enriquece. Você precisa se mostrar, se autossugestionar. Você se mostra forte. Por quê? Você sabe que se você mostrar fraqueza, ele vai fugir de qualquer jeito. Então, quando você faz questão, você sabe que a pessoa vai embora. Se você não faz questão, você tem uma chance de fechar. Então, qual que é a decisão coerente? Não fazer questão. Cara, mas eu tô precisando demais daquela venda. Tudo bem, não transmite a ideia de que você está precisando. Que isso é o antídoto para você perder. Outro ponto que é uma crença. Quando a gente sente que a pessoa vai fechar, não tem como a gente sentir que a pessoa vai fechar, gente. Venda é matemática, tá? Ser humano engana a gente de tudo quanto é forma. Eu já vi gente falar comigo assim, manda a chave do Pix. 2 minutos depois me bloquear. Não existe essa coisa de sente que vai fechar. Contrato só é venda depois de dinheiro na conta. Diego, amanhã, tô aqui no hospital com a minha esposa, mas amanhã, tá? Amanhã eu vou ligar para você para a gente poder fechar. Já me manda até a chave de uma vez, faz melhor. Você acha que eu acredito? Claro que não. Você acha que a pessoa está mentindo? Claro que tá. Vocês acham que é intencionalmente? Claro que não, ela não sabe que está mentindo. Na cabeça dela, ela realmente acha que ela vai fazer isso no outro dia. E vocês sabem qual é o pior conselheiro da performance? É o travesseiro. Travesseiro é o pior conselheiro da performance. Então, eu vou deitar e vou dormir, vou pensar. Como que ele acorda no outro dia? Vai acordar com outro dia com a síndrome do epitáfio. Aquela música lá do Titãs, de 1999. Epitáfio, né? Aquela frase que vem na lápide quando a pessoa morre. Eu queria ter amado mais, queria ter sonhado mais, queria ter visto o sol se pôr. Ou seja, o cara morreu. E lá na lápide só está a lamentação pelo que ele poderia ser feito, porque ele achou que ele ia pensar e ia conseguir fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Dia 24 de dezembro de 2022, eu estava na WhatsApp. Eles botaram uma meta para a gente trabalhar, ia ter uma premiação. Dia 24 de dezembro, 10h40 da noite, eu liguei para uma mulher. Dia 24 de dezembro, 10h40 da noite, eu liguei para uma mulher. Eu lembro o nome dela até hoje. Oi, Miriam, tudo bem? Tudo bem. Quem é que está falando? Não, meu nome é Diego, Miriam. Eu sou executivo aqui da WhatsApp, estou ligando para você a pedido da sua prima, da Camila. Moço, mas sabe que dia é hoje? Falei, sei. Mas você está bem? Não, estou bem. Então, a Camila teve acesso a uma oportunidade de estudar inglês aqui com a gente, foi aprovada no projeto, está gostando bastante. Quando teve a chance de indicar, lembrou de você. Estou ligando para você para entender se faz sentido. A gente está numa campanha aqui de final de ano, liberando as últimas vagas. Faz sentido sim. E eu estou ouvindo barulho de movimentação e tal. Tá, mas me conta aí, como é que é? Eu falei, não, me conta você primeiro. Por que você quer estudar inglês? Aí a mulher começou, falou de tudo, tá perdendo emprego, que isso, e a oportunidade de ganhar em dólar e tal, falou. Eu fiz a decisão imediata com ela e expliquei tudo. Cheguei no final, faz sentido para você, Miriam? Faz, nossa, total. Valores dessa forma encaixa no seu orçamento? Não encaixa. Tá. Na época só tinha cartão, não podia pagar de outra forma. Seu cartão é Visa ou Master? Ela, o que você quer saber? Eu falei, eu quero saber se você vai pagar, como que você vai pagar? Isso que eu pergunto na bandeira. Não, meu é Master. Então, legal. Então, estou te mandando o link aí, e aí você já entra no link e eu vou te acompanhando por aqui para você não clicar em nenhum lugar errado. Ela falou, moço, eu tô com comida no forno, com criança. Faz o seguinte, me liga dia 26, já está decidido, eu vou fazer, tá? E ela já com o link, me liga no dia 26 para a gente poder resolver isso. Na minha cabeça, o que veio? Gente, essa moça está perdendo a oportunidade de ganhar em dólar. Essa moça está perdendo a oportunidade de emprego. Está ganhando a oportunidade de ganhar não sei quantos reais a mais. Ela foi falando. Falei, vamos fazer o seguinte, então.
você realmente quer resolver a questão do teu inglês? O Miri, quero. Falei, então vou te dar um conselho. Posso? Você me permite? Ela permite. Apaga o fogo para não queimar a comida, tá? Criança um pouquinho de lado. 2 minutos que você entrar no link aí, você resolve. Ela falou, você tá de brincadeira? Eu falei, não tô de brincadeira. Ela falou, por quê? Eu falei, você me permite? Ela falou, permito. Eu falei, eu lido com gente há muito tempo. Se você deixar para o dia 26, você não vai fazer. Ela não ia fazer, gente. Ia se envolver com Natal, e não ia fazer, não ia resolver a vida dela. Detalhe, ela apagou o fogo, foi na bolsa dela, pegou o cartão, fez a matrícula. E eu, mais abusado ainda, falei, agora você vai ficar comigo aqui mais 5 minutos, que eu fui pegar mais 20 indicações dela ali na linha ali com ela. Ou seja, quando a gente desligou a ligação, estava quase na hora já da virada do 24 para o 25. Passou, esqueci a mulher. Indicou um monte de gente, fechei umas 7 ou 8 ali das indicações dela. E em 2024, no começo do ano, ela me ligou. Diego, estou te ligando para te agradecer. A mulher foi promovida, a mulher ficou fluente, não sei o que ela fez, se dedicou, porque ficou em 1 ano e meio a mulher ficou. Ou seja, gente, é loucura. Eu reconheço que não é qualquer pessoa que ia falar para ela. Primeiro que não ia nem ligar para ela dia 24. Quanto mais falar para ela perto da meia-noite para ela poder apagar o fogo. Mas eu estava com desejo genuíno de ajudar ela. Eu nunca vou esquecer esse caso. Porque eu sei que o cérebro dela ia sabotar ela. Mesmo ela precisando. Já era uma mulher de quase 40 anos, que não tinha resolvido o inglês até aquele momento. Se eu deixasse mais 2 dias, ela ia resolver? Claro que não. Sabe o que ela ia pensar? O ano já está acabando. Dia 2 de janeiro eu resolvo isso. E não resolve. Fechou? Dúvidas? Danilo está balançando a cabeça de que sim, está com dúvida, Danilo, ou não? Não, Diego, eu tô refletindo aqui que eu acho que eu tive. Agradeço aí, porque eu acho que eu tive bons insights durante essa tua palestra aí. Maravilha. Aproveita, bota em prática, tá? Diga, Giovana. Diego, nem é uma dúvida, não, é só parabenizar e me surpreendeu demais o conteúdo, porque, assim, todos os cursos que eu já fiz até então, voltado para marketing ou vendas, era de uma forma agressiva que eu acho que não combina com a terapia, entende? Não combina com criação de relacionamento, com parceria, com os meus valores, inclusive. Sim. E eu amei, assim, porque você conseguiu unir as duas coisas, a venda e, principalmente, acredito que você tenha conhecimento de mentalidade muito, muito desenvolvido, né? Óbvio. Porque você tocou em pontos, assim, muito sobre mentalidade, questões inconscientes, e a maioria das pessoas que ensinam venda, ensinam marketing, tem gente que não sabe disso. Então, já fiz cursos em que ensinavam exatamente essa insistência. E hoje eu agendei, né, para vir, né, para participar, para conhecer, e inclusive o meu cérebro, né, poderia ter me sabotado, né, só que eu tenho autoconhecimento para isso. Fui chamada para comer uma pizza, e aí, né, e foi um convite tentador com pessoas que eu gosto muito. E eu falei, não, eu vou lá ver qual é, mas eu esperava que tivesse mais esse tom de agressividade nas vendas e tal, e me surpreendeu demais. Parabéns, viu? Obrigado. Eu odeio venda, a forma com que as pessoas pensam venda, tá? Venda é científico. Vender é você ser desejado pela pessoa. Ser desejado pela pessoa. Foi assim que eu vendi para a Thaís aqui, tá? Ela falou comigo numa conversa, Diego, você tem que ser meu mentor. Aí eu falei com ela, não. Já viu quando o vendedor fala não pro cliente? Eu falei, não posso. Eu posso ser o seu treinador. Não foi, Thaís? Foi E aí, isso aí. aí é lógico que não deixa ela procrastinar, né? Aí ela, não, você vai pagar agora. Não é? Porque se deixar para depois... Aí já era tarde da noite, ela fez o pagamento, o banco não aceitou. Deu agendamento. Deu agendamento aqui, Diego, ó, não fui eu, paguei, mas olha só, o banco não está aceitando. Eu falei, então tá bom. Lógico que eu sabia que era isso, é claro.
Gente, um abraço. Cecília, faz uma gentileza para mim, tá? Com exceção do pessoal da SHP, bom, com exceção da SHP, não. Deixa eu ver aqui. Thaísia, Pepe, Danilo, não. Então, Giovana, tá? Eduarda, Lucilene, Mariana, tá? Tá anotando esses nomes? Tem mais 3 aqui que eu não tô vendo aqui quais são esses mais 3 aqui na conversa. Alexia não, deixa eu ver aqui. Elisandra também não. Isso aqui são pessoas que já estão dentro do... Tá, são esses nomes aí, ó, que você vai gravar. Giovana, Lucilene, Eduarda e Mariana. Tá bom? E Edilson. Essas 3 pessoas, você manda um oi para eles, pega o contato deles e manda para mim, porque eu vou mandar um material para eles aqui, que é um presente meu, tá? Presente, de verdade, que eu quero que vocês peguem esse material e seja um mantra de vocês aplicado ao negócio de vocês. Tá bom? Cecília, manda um oi para eles. Estão no grupo? Tá todo mundo no grupo? Sim, todos no grupo. Legal. Pessoal do Ramon e da Ariane também? Eduarda, né? Eduardo, você é a única que está com o Ramon? E a Mariana? Também está com o Ramon, Mariana? Legal. Você tem consultório próprio também? Eu tenho. Eu sou sócia do Ramon numa outra empresa que a gente tem numa clínica de ultrassom, mas eu tenho um consultório legal. separado, né? A gente Bacana. tem Eu uma achei que eles... sociedade da Ariane e do Ramon. eu achei que eles tinham só a Viva Key, então tem outra também, né? A gente tem uma sociedade, eles e eu e meu marido. Legal, muito bacana. Então eu vou mandar um material para eles. O pessoal da SHP não, que eles já têm acesso a esse material, e os meus mentorados também. Gente, foi um prazer. Essa chamada vai ficar gravada, tá? Depois, assim que ficar pronta, a Cecília vai mandar para vocês. Cecília, nem todo mundo olha o grupo, tá? Manda no privado. É sempre bom depois a pessoa olhar com calma, fazer as anotações. Sucesso para vocês. Bom, Cecília, coloca meu arroba aí, que aí quem não me segue para ter... Coloca o meu arroba da Aline e da Núcleo 12, que a gente está sempre entregando conteúdo por lá pelo Instagram. Gente, um beijo, Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau, gente. Vou colocar lá no grupo, todos os arrobas. Boa noite, tchau. Boa noite.